lá, seguindo a leitura, estudo 1 Samuel 25, vou ler do 39 ao 40. Ouvindo que Nabal morrera, disse Davi: Seja louvado Yahvé, que usou de justiça comigo pela afronta que recebi de Nabal e que deteve o seu servo de cometer pecado. E Yahvé fez recair sobre a cabeça do próprio Nabal o mal que planejara. Davi mandou pedir a Abigail que se casasse com ele. Os servos de Davi foram, pois, a Carmel para se encontrar com Abigail e lhe disseram: Davi nos mandou a ti para te levar para seres sua mulher. Nós vemos aqui, nessa parte, que Abigail passa de uma situação que talvez ele morreu, ficaria viúva, e a gente sabe, né, que naquela época a viúva e o órfão eram pessoas marginalizadas, sem nenhuma defesa, sem direitos, né? Então elas viviam mesmo à base de ajuda dos outros. Então essa mulher, Nabal, morreu, o que passou na cabeça dela? Estou sozinha, minha vida acabou, não tenho como me sustentar, como viver. Vou viver mesmo assim, né? Como seria hoje pessoas em situação de rua, né? Então, mas não. Davi reconhece o que essa mulher fez, esse ato de coragem que ela teve de interceder pelo marido dela, ainda que ele fosse insensato, como o próprio nome Nabal significa, grosseiro, uma pessoa difícil. Então, ela, mesmo assim, ela tinha todos os motivos de não querer, né, para si a culpa, mas ela não. Ela reconheceu nela a culpa de Nabal. Intercedeu por Davi, olha, intercedeu por Nabal, e Nabal atendeu ao seu pedido e livrou ela. Ele morreu e a consequência disso foi que a mulher de Nabal, Abigail, se casou com Davi. E Deus restituiu a sorte dela. Ela era muito rica, de uma família muito rica, mas ela seria viúva, né? Então ia sofrer muitos preconceitos, talvez, ainda que tivesse uma situação boa. Mesmo assim, Deus reverteu a sorte dela através desse passo que ela teve, essa atitude de humildade, de coragem e força, e diante do rei, diferente do marido dela que poderia ajudar e falou não, e disse que nem conhecia quem era Davi. Imagina que não conhecia quem era o rei Davi. Ela não reconheço que tu és rei, Senhor de todas as coisas. Então a primeira coisa que ela foi ofertar, prostrar o rosto ao chão, reconhecendo o poder e o que era Davi. E essa atitude foi do agrado do Senhor. Davi não toca um dedo nesse homem. O próprio Senhor tira a vida dele quando ela conta no dia seguinte para o seu marido o que tinha acontecido. Então ele morre, né? Então a gente vê como Deus age, como Deus faz as coisas. Através da nossa atitude, a gente venceu o medo, venceu a insegurança, o que os outros vão falar. Ela foi em frente. Ela seguiu, teve uma atitude e ela se tornou a mulher desejada. Então ela não era mais a mulher daquele grosseiro, daquele homem que era conhecido como grosseiro, não. Ela era agora a mulher desejada por Davi e era honrada também diante de Deus, diante de todos e diante do povo. E é assim que Deus faz.
Ele vê o nosso valor. Ele vê o nosso valor e através da nossa motivação, ele transforma tudo isso em bênção, porque ele conhece o nosso coração. Então, que você também que está ouvindo tenha essa certeza que a tua luta, a tua situação, coloque diante de Deus, oferta a Deus e ele vai agir. Ele vai agir, porque ele age com aquele que é sincero diante dele.